Olá, deusas e seres místicos, como estão, morcegada? E hoje eu vim trazer para vocês, pela primeira vez no canal, uma resenha somente para o livro, sem outros fatores inclusos no vídeo, tipo maquiagem, transformação de vestes, enfim. Falando nisso, o que vocês acharam dessa maquiagem? Mas me contem nos comentários que qualquer coisa eu trago um tutorial para vocês. Mas enfim. E hoje iremos conversar sobre esse divino e magnífico romance vitoriano à frente do seu tempo, escrito por nada nem menos do que Anne Brontë, a irmã de Emily Brontë. Para vocês aí que conhecem Emily Brontë, todo mundo deve conhecer graças ao Morro dos Ventos Uivantes e Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre. Jane Eyre? Acho que é assim que se fala. Eu li o Morro dos Ventos Uivantes, se tornou um dos livros mais bem-quistos e mais afáveis da minha vida toda. Eu amo aquele livro, ó. Sou apaixonada. E meu coração foi domado também com tamanha benevolência, com tamanha complacência, transbordando imensurável, pela escrita de Anne Brontë, que me lembrou muito a sua irmã, a Emily, a Anne. Então, publicou esse livro em 1848, certo? Ele foi muito censurado pelo conteúdo que temos aqui. Este livro, em 1848, por isso que eu falo, ele é um romance à frente do seu tempo, um romance vitoriano totalmente à frente do seu tempo. Empoderamento feminino já temos aqui, né, no âmago desse livro, no cerne da escrita dos versos, dos excertos da Anne. Tanto que ele foi censurado até mesmo pela sua própria irmã Charlotte. Charlotte dá vontade de dar uns tabef no meio da sua cara. Ai, gente, me perdoem. Porque ela falou pra Anne que ela não sabia o que ela estava falando. E na verdade ela sabia exatamente o que ela estava falando. Pois o personagem odioso, detestoso, horrendo, que também pode ser assim, um perfil de um personagem gótico, na verdade. Esse livro pra mim eu considero um romance gótico também. O Hangdon, ele foi inspirado. O Hangdon, na verdade, é o espelho do irmão das Brontë, pois as três haviam um irmão. A Anne, ela morreu muito jovem, ela foi a irmã que morreu mais jovem de todas, e ela escreveu somente A Inquilina de Wolford Hall e Agnes Grey e alguns poemas. Tanto que Agnes Grey eu estou louca para poder ler, porque eu me apaixonei pela escrita da Anne. Mas aí vamos ter a Anne Brontë com a escrita majestosa, é a irmã menos conhecida e menos estudada até os dias de atualmente, não sei porquê. Porque que sensacional foi a leitura e a escrita da Anne, certo? Tanto que é mania isso daqui por causa do meu trabalho, mas enfim. Tanto que Peraí, gente. Tanto que eu me desafiei a ler esse livro todo em torno de 8 dias, e exatamente eu li ele em 8 dias. Eu devorei esse livro, pois só não basta ler o livro, também você tem que estudar o conteúdo, a âmago, o cerne, a alma do livro todo, para você poder compreender também o contexto histórico dele. Porque, como eu falei, esse livro ele vai falar sobre um relacionamento abusivo. Sim, ele vai ser tratado com tanto afinco, com tanto como que eu posso dizer, sem enlarvar a situação, não com aquelas palavras, com metáforas, não, a Anne ela vai ser totalmente curta e grossa, tipo, falou, ponto final, sabe, dona da porra toda. E isso chocou o povo vitoriano naquela época, pois esse livro, ele foi também publicado em uma época onde a mulher não havia direito de nada, ela não tinha direito de si mesma,
Se ela trabalhasse, que era muito raro, pois era uma ofensa para a família dessa mulher, dessa dama, trabalhar, pois elas eram sustentadas pelos pais ou parentes mais próximos, ou pelo próprio marido, ou pelo próprio filho, irmão, seja o que for. Mas se ela houvesse um emprego, ela teria de dar também o dinheiro dela pro homem. Tipo, o homem ele tinha direito de tudo, a mulher não tinha direito de nada, nem do próprio filho nessa época. E a gente vai acompanhar o desespero da Helen, que é a nossa protagonista na história, referente a esse assunto, que já vamos chegar ao decorrer da narração da resenha que eu irei fazer sobre o livro. Então não é só você ler o livro e pá, não, gente, esse livro ele vai deixar o leitor revoltado. Cara, teve vezes que eu quis entrar na história e dar na cara da Ellen. Se fosse eu, gente, eu ia dar de Agatha Christie nesse livro e ia envenenar o marido da Helen. Cara, aquilo ali não pode ser chamado nem de marido. Ele é abominável. É sério. Esse livro vai ter conteúdo como alcoolismo, adultério, agressão psicológica. Você vai ver a manipulação. Isso é tão atual. A gente conhece pessoas que ficam naquela, ai, mas miga, ele vai mudar, eu vou transformar ele. Tanto que também vamos ver no decorrer da história a personagem que é tão pregada na sua fé da divindade divina mesmo, de Deus, tanto que ela prega muito a palavra de Deus. Esse livro tem, como que eu posso falar, costumes e hábitos religiosos também. Então ela fica naquela coisa de virtudes, ai, mas eu vou moldar ele, ele vai se tornar um homem virtuoso. Não, caras, não vai, velho. Corta. Não. A gente tem que pôr na nossa cabeça, esse livro ele é um ensinamento. Como pode um livro escrito 2 séculos atrás e em final praticamente de 1800, né, no ano de 1800, pois ele foi publicado em 1848, ele conversar tanto com coisas que passamos atualmente e que conhecemos muito casos. Tem casos que a vítima acaba até sendo morta. Então é muito complicado, e naquela época era muito mais complexo, como eu falei. O homem ele tinha posse de tudo. Se ele quisesse o divórcio, ele ia lá, dava uma desculpinha esfarrapada, ele conseguiu o divórcio. Agora, se o caso era da mulher, cara, ela podia recorrer à justiça, pedir socorro para a autoridade maior. Ela não iria conseguir, porque o cara, o homem, ele tinha o poder de tudo. Era só ele se lamentar, se lamuriar, que era tudo direito a ele, para ela nada. Ela era considerada como megera, maléfica, totalmente desprovida de magnanimidade, de ser benevolente com o mesmo, sabe? E, cara, isso é muito usado nas manipulações psicológicas que vai ter nesse livro. Então, você vai ficar avisando aí pra você que nunca leu esse livro, você vai ficar muito revoltado com esses episódios. Mas vamos lá contar como que o livro vai se iniciar. Ele vai se iniciar como um romance epistolar. Meu Deus, perdoem aí. Ele vai se iniciar como um romance epistolar. É uma história dentro de outra história. É aquela coisa do telefone sem fio que acontece no Morro dos Ventos Uivantes. Mas acalmem-se. O livro ele não vai ser nada igual ao Morro dos Ventos Uivantes, né? O Morro dos Ventos Uivantes é aquela coisa do Redcliffe com a Catherine, que é aquele amor obsessivo e doentio, que era correspondido entre ambas as partes, era recíproco, aquela coisa doentia toda, que um monte de gente romantiza. E, cara, parem de romantizar relacionamentos assim, gente. Para. Pelo amor dos deuses. Não fazem isso. Tanto que
O Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus livros favoritos da vida, só que, cara, tem várias partes que eu fico revoltada, tanto com a Catherine quanto com o Radcliffe, e é uma história que dificilmente você vai ter aquele personagem que é afável pra si. Um personagem que você realmente gosta, que você queira defender com todas as garras, pois uma hora você gosta de um, aí daqui a pouco ele mostra as garras deles, e aí vocês ficam, cara... Mas o Morro dos Ventos Vivantes está lá para poder mostrar sobre, como que eu posso dizer, sobre a personalidade do ser humano em si. Não aquela coisa romantizada como a gente vê em muitos livros de romance mesmo, romances saudáveis, mas tem muito livro que romantiza muita coisa, sabe? E o ser humano, ninguém é perfeito. Enfim, mas isso também vai ser tratado aqui na história, pois a nossa personagem ela vai ser negligente com si mesma, entendeu? Mas vamos lá. Esse romance, ele é um romance, ele vai dar início como um romance epistolar. Vamos ter aí dois narradores, nossa própria bela e formosa protagonista, que é a Helen Graham, e o Gilbert McCall. O Gilbert, ele vai começar narrando a história, contando com um amigo seu, né, conversando com um amigo seu. Ele vai falar sobre um dia que a cidade acaba sendo arrebatada por uma novidade, que todo mundo fica com aquele, sabe, aquelas pessoas magote, né, aqueles mexeriqueiros, sabe, que fica cuidando da vida, aqueles vizinhos fofoqueiros lá. É isso que você vai se deparar. Porque aí, isso vai chocar as pessoas, porque a nossa protagonista, a qual é um tanto misteriosa, ela vai chegar, né, em Oldfield Hall, que é um vilarejo que fica na cidade lá, só que a casa onde ela vai parar, ela é muito mais afastada. E essa casa, ela é descrita como eu posso dizer, ela é muito antiga, ela parece ser uma mansão gótica, pois tem detalhes da casa que está totalmente desgastadas, degradante, certo? Só que a nossa protagonista, ela não vai ligar muito pra isso, ela vê, tipo, como posso dizer, uma poesia naquilo, sabe? Naquela solidão, naquela solitude toda. Então ela não vai muito se importar de a casa tá um pouco degradante, né? Estado degradante, né? Devastada lá. E naquela, aquela aura lúgubre, melancólica, que é muito perecente nos romances góticos. Certo? A Helen, ela vai chegar toda com vestes pretas, negras lá, que vai dar a entender que ela é viúva, junto com seu filhinho Arthur, de apenas 5 anos de idade, que é o que é descrito na nossa narrativa aí do nosso caro amigo aí, Gilbert, né? E aí a sua irmã, né, e a sua mãe vão fazer uma visita qualquer dia, mas ela é totalmente reclusa, introspectiva, ela não vai à missa no domingo e todos os vizinhos ficam chocados, espantados com aquilo, sabe? Tanto que quando o Gilbert vai se deparar com o diário dela, ela vai meio que comentar sobre isso, que ela fica com medo de que as pessoas achem que ela é descrente, e aí tem um tal dia que ela vai comparecer à missa, mas vamos chegar aí a parte. E aí a mãe dele, a irmã dele vai visitar ela, o vigariato também vai lá visitar ela pra cuidar, né? Porque... E todo mundo querendo saber, e não se esquecendo que a Helen vem com a Rachel, que é a sua ama, né? Ela criou a Helen desde pequenininha, certo? E, gente, eu não escrevi um roteiro para esse vídeo, então eu vou lembrando das coisas e vou contando aqui pra vocês. E aí, com o decorrer, né, do tempo que a senhora Graham, né, a Helen vai ficando por lá, o Gilbert vai, como que eu posso dizer, ele vai criando um laço de amor por ela. Ele se apaixona pela Helen.
e a sua querida e amada benquista também vai se apaixonar por ele. Só que aí o que acontece? Tem um senhor que se chama, o sobrenome dele é Lawrence, Frederick Lawrence. E ele sempre faz uma visita ou outra lá pra Helen. Aí todo mundo fica assim chocado, sabe? A vizinhança toda, que é um bando de mexeriqueiros, um bando de fofoqueiros, de que o que o Lawrence está fazendo lá. E aí começa a surgir boatos de que a Helen, ela não era digna de respeito, porque ela recebia um homem na sua casa sem estar casada com ele. Tanto que naquela época uma mulher não poderia, tipo, ter a presença de um homem, sendo que ela não tem a presença de outra imagem masculina. Então é um negócio assim muito bizarro, sabe? Aquela época era complicadinho. Apesar de eu amar, eu sou apaixonada pelas vestes da era vitoriana, aquela coisa do preto, né? Aquela romantização do luto, né? Que teve por conta da rainha Vitória. Esses costumes, gente, olha, se eu tivesse que viver na era vitoriana, não ia dar certo por conta desses costumes aí, não. É uma coisa de louco, sabe? Ai, somos parvos, inocentes, não sabemos de nada. Não, vocês sabem muito bem sim das coisas, vocês que se fazem de doido naquela época, né? Mas enfim. E aí vai começar a surgir boatos, até que um dia o Gilbert vai questionar a Helen por conta disso. E aí o que a Helen vai fazer? Ela vai pegar o diário dela, vai arrancar as 3 últimas páginas do diário e vai fazer assim pra ele: toma aqui, você leia esse diário todo e você vai tirar suas próprias conclusões sobre o meu caráter, sobre a minha pessoa e a minha personalidade. E ele vai levar o diário com ele. E aí, o que vai acontecer? Nós iremos se deparar com uma Helen de 18 anos que mora com seus tios, sua tia e o seu tio, que são os seus tutores, pois a sua mãe faleceu e o seu pai não quis participar de ter um contato mais profundo com a Helen. E aí ele vai deixar por conta dos tios dela para poder criar, para poder tomar conta, né, da vida da Helen, né, sobre a forma que eles vão criar ela. E aí, gente, isso me lembrou muito Orgulho e Preconceito, porque da Jane Austen eu só li somente Orgulho e Preconceito no momento. Eu tenho aí uma meta, eu preciso ler mais 5 livros da Jane Austen, eu comprei os boxes e tudo, mas eu vou ler. Mas parece muito um romance de costumes da Jane Austen no começo, aquela coisa de baile, de que se você tiver interesse por tal cavaleiro ou por tal madame, você tem de conversar com um amigo, e esse amigo tem que ser da mesma classe, da mesma altura que aquela pessoa com quem ela vai ter contato para poder até enfim arrumar um rolo ali, um esquema ali, um bem bolado para pessoa que está interessada naquele cavaleiro, naquela madame, ficar com aquela pessoa e começarem a conversar e ter mais intimidade, sabe? É assim que vai aparecer no começo. E a Helen, ela é toda romântica, toda benevolente, sabe? Ela tem aquela ternura, aquela coisa de adolescente mesmo, sabe? Totalmente inocente. Tanto que ela fala assim, ela vai ter um certo momento nessa narrativa, como do início do diário dela, uma conversa com a tia dela. Que a tia dela vai começar a alertar ela para que ela, antes de amar o futuro marido dela, o suposto pretendente dela, ela teria de ter a consciência, a razão de quem ela estaria se envolvendo, certo? De quem seria essa pessoa, se essa pessoa, independente da formosura, da voluptuosidade, daquele espírito jovial, ela teria de haver se essa pessoa não iria ser o tipo que faria com que ela se arrependesse futuramente de ter se casado. E ela jura de pé juntos que isso jamais vai acontecer. E também a tia dela alerta sobre questões de dinheiro, que isso não tem muito importância quanto ao você ter um bom casamento.
Mas aí o que vai acontecendo? A tia da Helen vai começar a jogar ela para uns mano lá, sabe? Uns mano que é insuportável. Ela vai lidar com um cara que, por exemplo, é sei lá, uns 30 e poucos anos mais velho do que ela. E o cara fala pra ela que ela é jovem e frívola, que ela não sabe ainda tomar as atitudes por si mesma, que ele vai ser o guia dela, é o tal de Sr. Borrand, acho que é alguma coisa assim. E na hora que esse homem, esse futuro pretendente vai pedir ela em casamento, gente, ela fica assim, sabe, conturbada. Ela fala, não, eu não vou casar com ninguém, nem se a minha tia quer, nem se o papa quiser, nem se o bispo quiser. Mas aí, beleza, ela deixou de uma coisa pior para poder se afundar em outra situação muito pior. E aí que começa o bagulho ficar louco. Ela vai conhecer, nesse detalhe, é muito bela, é aquela coisa toda romantizada da primeira geração do romantismo, aquela coisa toda bela, linda, inóspita, que é o Sr. Hugdon. Gente, desde que esse cara apareceu no livro, eu falei, velho, sai daí. Não foi por conta das resenhas que eu assisti, porque as meninas, elas deixaram bem implícitas, assim, sobre a personalidade dele, né? Lógico que a Tatiana Feltrin, teve mais 2 canais, a Paola Lima, não lembro, gente. Depois eu coloco aqui no box de informações o link da resenha que eu assisti. Elas deixam meio que avisado que o cara não vale meio nada. Mas, gente, não foi por influência delas que eu não gostei do Hugdon. Sei lá, sabe? Ele tem aquele ar de debochado, sabe? De que, eu me garanto por conta da minha formosura, da minha beleza e do meu estado jovial, do meu espírito jovial. Eu vou conquistar todas as meninas do mundo e elas vão se deleitar aos meus pés. Ele é tipo isso, sabe? E aí eu falo, mano, boy lixo, toma cuidado, gente, toma cuidado. Não se engana, Helen, aí, mas ela vai se apaixonar por ele perdidamente. Ela vai até desenhar ele. Isso é uma das coisas que eu admiro muito na nossa protagonista, que a Helen, ela desenha com afinco. Ela é uma bela de uma artista, tanto que... Ai, meu Deus, deixa eu calar a minha boca pra eu poder contar a resenha desse direito aqui pra vocês. Mas enfim, e aí ela acaba se casando, mas a tia avisa, o mundo inteiro praticamente avisa, mano, não casa que esse cara é furado, vai dar merda, vai dar ruim. E ela se casa com ele. E aí, gente, vocês não têm noção de como o clima do livro muda. Quando ela entra no detalhe em dezembro, que é o mês que eles casaram, a ficção e o clima do livro muda. Tipo, aparece anteriormente, antes do casamento. Ai, amor da minha vida, e depois, nós nos casamos. Aquela melancolia, sabe, cara? Ela começa a ver que ele é totalmente corrompido pelos pecados, pelo que ela diz, né? Pelos pecados que Deus e os vossos filhos e os vossos tão prezados e íntimos o seguem, abominam, que é o vício do álcool. Ele tem um temperamento, sabe, por exemplo, ela vai descrever a lua de mel deles. E ela vai falar que ele não sabe que eu posso estudar do personagem do Hugdon, que ele não tem amor próprio. Ele precisa do amor, tanto que a Helen, ela fala algo assim pra ele. Ele não sabe aproveitar da própria solitude. Ele precisa da atenção, da paparicagem de outras pessoas, no caso das mulheres, para ele poder se sentir homem, para ele poder se sentir amado. Ele não se contenta com o amor dele mesmo, entendeu? Com o amor próprio. Então, não é porque ele faz aquelas merda toda, aquelas palhaçadas toda, que ele vai fazer boa parte do livro todo, que é provocar a Helen. Ele vê que tal coisa provoca ela.
Ele vai e ele faz com afinco e com prazer de ver que ela está sofrendo, sabe? Padecendo com aquilo. Mas não é porque ele é o manda-chuva da porra toda, porque naquela época tudo era favorável aos homens, que ele se ama, ele não se contém somente ele, sabe? Para ele poder ser feliz, ele tem que ter a Ellen submissa a ele, fazendo as coisas que ele tanto almeja, e que se lasque as coisas que ela almeja, que as coisas que ela queira fazer, sabe? E tanto que aí ela vai contar, né, que na viagem, de lua de mel, eles vão viajar, e aí ela quer conhecer a cidade, aí ele fala que não vamos ficar muito tempo aqui, porque você vai deixar de me dar atenção para poder dar atenção a outra coisa. Quando ela vai parar para poder ler um livro, o abençoado, aliás, maldito, chega, eu falo mesmo, na hora, na reta. Ele chega e tira o livro das mãos dela, ele fala, não, vem me dar atenção, sabe? Ele depende dos outros para isso. E a Helen, ela tem uma parte que ela fala que como você, mano, como você vai me ama se ela fala algo assim, eu vou procurar aqui, depois eu vou ler pra vocês. Como você pode me amar se você não ama a si mesmo e não tira proveito da sua própria companhia, da sua própria solidão? Ela fala algo assim. E o que eu gosto da Helen é a personalidade dela, ela é super empoderada. Em vários quesitos, apesar dela ter sido cega, que ela vai confessar isso no diário dela, mas ela vai falar do tipo, eu não irei atormentar a minha tia com as minhas lamúrias, com o meu destino, foi eu mesma que enlacei o meu destino ao pobre diabo. É tipo isso, sabe? Ou pobre infeliz. Não posso me lamentar agora, o que hei de fazer é fazer com que ele se afaste desses costumes que ele tem, essas tendências que ele tem horríveis de vícios e orgia, bebedeira com os amigos, certo? Mas ele assim, ele não dá paz, entendeu? Se ela quer tocar um piano, ela quer fazer uma arte, mano, ele não dá paz, entendeu? Ele não dá paz, não dá sossego pra ela. Mas enfim. E aí vai passar um período, ela vai ver desagradação dele totalmente. Me enrolei aqui. Sabe, é degradante mesmo. Tá difícil, mas vamos continuar, porque eu quero terminar de falar desse livro maravilhoso. E aí vai passar um tempo, eles vão ter um filho, e aí o Hangdon, ele vai ter o prazer de, por exemplo, fazer com que a criança, eles falam assim muito aqui, brandy, é um vinho, né? Fazer com que a criança beba e com que ele fique lá na reunião dos amigos dele, né? Aprendendo os maus hábitos, a xingar, a fazer com que a mulher seja submissa. Ele faz com que o menino xinga até a própria mãe, sabe? E isso vai acabando com a Ellen. Ele sente prazer em fazer isso. Horrendo isso daí. Mas tem um personagem que é o... Ai, gente, já esqueci o nome do dito cujo. Que ele vai odiar, ele não vai suportar com que o Hangdon faça isso com a Helen. Tanto que esse personagem, ele tem a paixão, sabe? Pela Helen, ele vai chegar na Helen e vai... como que eu posso dizer? Ele vai falar, né, sobre o amor, se declarar para ela, né, falar sobre o amor que ele sente por ela, por toda a ternura, por toda a complacência que ele sente por ela. E aí ela como a Helen, ela ainda está casada com o Hangdon, queira ela ou não,
ela é muito certa. Por exemplo, ela vai responder do tipo: não é porque o Hugdo fez isso comigo que eu irei dar o troco de fazer o mesmo com ele, pois eu não sou digna de fazer o mesmo. Eu tenho muito mais beatitude, muito mais amor próprio para eu não fazer o mesmo que ele faz comigo, porque ele também vai trair a pobre da Helen. E o cara, ele vai ficar tipo, não, mas você tem que me amar, você tem que ser louvável, agradecida, sabe, por eu amar você. E ela vai tipo, não, eu não quero ficar com você não, maluco. É bem tipo isso, sabe, gente? E ele não vai aceitar, ele vai ficar totalmente conturbado, consternado com a negação da Helen. Mas aí a Helen vai vendo que o filho dela está no meio e ela teme pelo futuro do filho dele ser igualmente ao pai. Tanto que ela fala em algumas partes do livro que ela preferia que Deus o levasse do que ela ter de ver ele no futuro igual ao pai dele. O que ela vai fazer? Ela vai tramar a fuga dela para Wakefield Hall. E vai conseguir, né? E aí retomamos aonde é a chegada dela, onde o Gilbert fala, né? Mas aí o Gilbert termina de ler o livro e aí ele vai atrás dela para poder tirar as suas demais considerações. Mas, gente, o Hugdo, ele tem um fim que eu não tive dó dele, não. Não vou dar mais spoilers, né? Porque eu não quero fazer com que esse vídeo contenha spoilers. Mas ele vai ter um... Você que leu aí, o que você achou do fim do Hugdo? Não é porque eu tenho um coração repleto de maldade, gente. Ele merecia aquele fim, sabe? Ele fez tanta maldade. Ele trouxe tanta ruína pro coração da Helen. Ele dilacerou. Estilhaçou o coração dela, ele abusou dela, conturbado, boi lixo, não tenho dó não, morre então, bem isso, sabe? E não tem aquela coisa de, como a Helen fica, tomara que Deus tenha piedade da alma dele, que ele se arrepende de tudo que ele, de todo o mal que ele causou a ele mesmo. Cara, não tenho essa bondade não. Fez mal pra mim, foda-se você. Perdoe, pessoal, mas é bem isso, sabe? Não quero mais contato. Corto mal pela raiz, certo? Quem bate não esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, o fim que ele teve era o que ele merecia. E o mais prazeroso desse fim, que ele precisou da pessoa que ele mais desprezou, porque todos abandonaram ele. Todos abandonaram ele. Então, pra você ver que o mundo dá voltas. A vida é que nem uma roda gigante. Hoje você está no topo e amanhã você pode estar lá embaixo. Então, pense muito bem o que você vai fazer com as pessoas. Isso serve de uma lição mesmo de vida. Mas, enfim, morcegada, eu vou ler aqui pra vocês o que a Anne vai falar referente à publicação do seu livro, O Espanto que Casou naquela Sociedade totalmente rígida, rigorosa, aliás, que dava favor só aos homens e às mulheres que se lasquem. Uma observação, falando nisso, uma observação muito legal, muito bacana da Helen é quando ela está lá num jantar na casa dos Mackerham. Gente, sou péssima pra poder traduzir os nomes lá em inglês que aparece lá, e aí o bagulho fica louco. Mas, gente, a mãe do Gilbert, vamos falar, a mãe do Gilbert, ela fica espantada porque a Helen não oferece vinho pro ator. Aí a mãe do Gilbert fala do tipo, mas você vai negligenciar o menino, vai criar um menino afeminado. Pois aí a Helen responde do tipo, mas
Mas ela fala, mas isso só vai fazer com que ele possa futuramente se degradar. E há tentações e pecados do mundo e que acabam corrompendo o âmago dele, a alma dele. E a mãe do Gilbert vai falar do tipo, mas o homem ele tem que ser tentado para ele poder permanecer firme no propósito dele e aprender com as porradas, basicamente as porradas da vida, né? E aí a Helen vai falar do tipo, tá, e por que as mulheres não podem serem colocadas no mesmo propósito que os homens? É algo do tipo assim. Gente, foi um tapa na cara a resposta que a Helen deu. Que eu fiquei assim, amei, calou a boca da mulher. Mas vamos lá. Aqui, ó. Essa edição aqui, eu já mostro melhor pra vocês, é da Martin Claret. O texto, dizem que ele é integral. Prefácio à segunda edição. Enquanto reconheço ter o sucesso desta obra sido maior que o previsto por mim e os louvores por ela suscitados de parte de uns poucos críticos gentis maiores que os merecidos, também devo admitir que por parte de outras pessoas ela foi censurada com uma severidade a qual eu estava pouco preparado para esperar. Por que preparado? Porque as irmãs Bronte, elas escreviam com pseudônimos andrógenos, pseudônimos andrógenos, sabe? E eram conhecidos como os irmãos Bell, né? Tanto que o pseudônimo da Anne era Acton Bell. Vamos lá. E que meu parecer, assim como os meus sentimentos, me garanto ser mais amarga do que justa. Pouco é da competência de um autor refutar os argumentos de seus censores e defender suas próprias obras. Porém, posso ter a permissão de fazer aqui umas poucas observações com as quais eu teria prefaciado a primeira edição. Tivesse eu previsto a necessidade de tais precauções contra a má interpretação de quem a leria com ideias preconcebidas ou se contentasse em julgá-la com um olhar apressado. Meu objetivo ao escrever as páginas subsequentes não foi simplesmente o de entreter o leitor, nem foi o de satisfazer o meu próprio gosto, nem tampouco de conquistar as boas graças da imprensa e do público. Eu desejava dizer a verdade, pois a verdade sempre transmite sua própria moral para quem tem condições de recebê-la. Mas como um tesouro inestimável com tanta frequência se oculta no fundo de um poço, é preciso um pouco de coragem para mergulhar e buscá-lo, sobretudo se quem o faz provavelmente incorre em maior desprezo e difamação por causa da lama e das águas nas quais se arriscou a mergulhar, que agradecimentos pela joia por ele alcançada. Assim, da mesma maneira, a encarregada da limpeza dos aposentos de um solteirão descuidado que estará sujeita a mais insultos por causa do pó que levanta que louvores pela limpeza feita. Entretanto, não seja suposto que eu me considere competente para consertar os erros e corrupções da sociedade, mas somente que eu preferia contribuir com minha modesta cota para a realização de tal louvável objetivo. E se eu conseguir conquistar os ouvidos do público, prefiro sussurrar neles algumas poucas verdades saudáveis que uma grande quantidade de doces tolices. Cara, que mulher, velho. Isso aí é 1848, mano. Faça favor aí, gente. Ela vai ter uma parte que o pessoal vai começar a se perguntar por que esse livro não poderia ter sido escrito por uma mulher do que por um homem. E o que vai acontecer? A Charlotte, ela vai censurar esse livro porque quando as duas irmãs dela morrem, né, ela vai ficar por dar conta da publicação dos livros, certo? E aí o que vai acontecer? Todo mundo acha, quando ela falar que esses livros não foram escritos por homens e sim por mulheres e que essas mulheres eram ela e mais duas irmãs, o pessoal vai ficar tipo, mas não foi você que escreveu todos eles? Ela não, jamais. A Inquilina de Wolford Hall, assim como Agnes Grey, foi escrito pela minha irmã mais nova, a Anne Brontë. Anne Brontë, né? E ela censura esse livro.
ela, como eu falei, ela fala algo do gênero pra ele como, tipo, você não sabe o que você está falando, não, o irmão dela, o irmão delas, na verdade, né, ele teve um período da vida que ele tentou fazer a própria arte, mas ele não fez tanto sucesso que nem as irmãs, então ele se embriagava, se jogava na orgia e assim vai, sabe? Totalmente degradante, que nem o Hug do aqui, mas, gente, é abominante a forma com que ele... Gente, é abominante as coisas que vai acontecer aqui. Você vai sentir vontade de arremessar o livro pela janela e depois pegar o livro e falar, vamos, eu vou terminar porque essa personagem tem que ter um final decente. E tem um final, assim, bom, sabe? Eu gostei do final. Sabe, aquela coisa de depois da tempestade vem a bonança, vem a aurora, tudo mais. É basicamente isso, pra não dar spoilers. Vamos lá. Aonde que ela vai falar? Porque eu não vou ler tudo aqui, senão vai ficar... Olha, esse vídeo já tem 40 minutos. Vamos lá terminar. Ó, mais uma palavra e me calo. Quanto à identidade do ator, desejo que fique bem claro que Acton Bell não é nem Courier e nem Alice Bell, e portanto não sejam atribuídos a estes últimos os erros de Acton. Quanto ao nome ser verdadeiro ou fictício, isso não pode ter muita importância para quem o conhece somente por meio de suas obras. Eu consideraria também que pouco importa se o escritor que assim se apresenta é um homem ou uma mulher, como um ou dois de meus críticos alegam ter descoberto. Eu aceito a atribuição de bom grado, como elogio a adequação e representação de minhas personagens femininas. E embora tenha a propensão de atribuir grande parte da severidade de meus censores a essa suspeita, não me esforço para refutá-la, porque em meu próprio parecer sinto-me contente por saber que se o livro é bom, ele o é, não importa qual seja o sexo do autor. Todos os romances são, ou deveriam ser escritos para que tanto os homens quanto as mulheres os leiam, e não consigo imaginar como um homem se permitiria escrever algo realmente nocivo para uma mulher, ou porque uma mulher deveria ser censurada por escrever algo que pudesse ser adequado e conveniente para um homem. 22 de julho de 1848. Olha, gente, é isso. Essa é a edição da Martin Claret, ou Martin Claret. Olha, um baita de um tijolão. Esse livro aqui tem 643 páginas e eu li tudo em 8 dias, como eu me propus a ler. E eu estou muito orgulhosa por mim mesma, pois, olha, ano que vem vai vir Ana Karenina, Os Demônios, Guerra e Paz, e são uns livrão lá. Calhamaços. Olha só a grossura desse livro. Aí ele é bem bonito, ele tem esse roxo aqui, ó, tem essa imagem aqui. Eu esqueci o nome pra isso aqui. Silhueta. A silhueta aqui é a Inquilina de Wolf de Hall. Meu, ela é muito linda, essa edição. E eu ganhei de presente. Olha, por dentro assim, ó. Mas, olha, a Martin Claret inventou de fazer a lombada descolada para poder para o leitor ter mais ter conforto ao ler o livro. Gente, para mim não precisava fazer essa palhaçada aqui não. Sinceramente. Hoje os livros deles estão normais, eles pararam com isso daqui. Eu vou comprar uma cola e eu vou fazer um jai com vocês como reformar livros. Vai que aconteça isso com um livro, acaba descolando, aí vai servir pra você aí, pra você reformar seu livro, você não jogar fora, você vai transformar o livro. E eu vou colar isso daqui, porque a edição que eu vou comprar do Agnes Green, vou comprar nessa mesma edição e ela também é descolada, e vou colar as lombadas e a Martin Claret que lute, porque olha, não dá, gente, não dá, parece que o livro é frágil, eu li assim o livro, ó. Aí, ó, roxo aqui, no folha de guarda. Mas a tradução está, ó, impecável. Meu, é muito linda essa edição. Aí, ó, quando... Opa! Aí, gente. Quando vai entrar na história... Oh, minha nossa. Eu me atrapalhando toda. Viu como não dá certo o lombada descolado? Assim, ó.
A Inquilina de Walford Hall. Meu, a fonte ela é gordinha, adoro. E aí, ó, todas as páginas têm esses detalhes aqui. Nossa, como eu amo essa edição, muito linda. Impecável. E eu irei reler esse livro daqui a alguns anos. E quem traduziu foi a Solange Pinheiro. Vou ler essa frase aqui que eu amo no livro. Eu vou deixar a resenha também lá no meu Instagram pra vocês. Eu vou ter que deixar assim, uma resenha lá, por lá pra vocês, bem resumida. Mas eu vou falar essa frase aqui que eu amei no livro. Mas sorrisos e lágrimas são tão parecidos para mim, nenhum dos dois é limitado a quaisquer sentimentos específicos. Eu com frequência choro quando estou feliz e sorrio quando estou triste. Meu, perfeito. Essa frase foi dita numa conversa dela, da Helen com Gilbert. Mas é isso, morcegado. Eu espero que vocês tenham amado essa resenha. Finalmente eu fiz uma resenha completa, sem dar spoilers aí, resumido aí. O vídeo tá grande, mas por favor, assista esse vídeo. Mas é isso. Compartilhe esse vídeo com quem vocês amam. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa seus comentários aí abaixo. Me segue lá, tanto no Instagram, do meu Instagram pessoal, quanto do meu perfil da minha lojinha. Um beijo grande pra vocês e até a próxima, morcegada. Tchau, tchau.